Messi agita os bastidores do futebol mundial com rumores sobre seu próximo passo. Explorações das possibilidades do futuro de Messi incluem até um retorno do Barcelona e até outros caminhos que acabam agitando os bastidores do futebol mundial. Nos últimos dias, Messi voltou a ser assunto predominante no cenário futebolístico, especialmente em relação ao seu possível retorno ao Barcelona. As especulações começaram após a notícia de que Messi não renovou com o Inter Miami, gerando diferentes interpretações sobre seus próximos passos. Enquanto alguns acreditam na possibilidade de um retorno ao Camp Nou, uma nova perspectiva sugere que ele poderia considerar encerrar sua carreira para retornar à cidade de Barcelona, onde seus filhos nasceram. Essa discussão ocorre em um momento de incerteza em relação ao futuro de Messi no futebol. Até o momento, ele permanece sob contrato com o Inter Miami até dezembro de 24, sem dar uma resposta definitiva a David Beckham, proprietário do clube americano. Beckham expressou seu desejo de contar com Messi até a Copa do Mundo de 26, mas reconhece que o futuro do craque é um ponto de interrogação. Considerando as diversas possibilidades para Messi, é crucial analisar seu impacto atual no Inter Miami. Ele iniciou sua trajetória na Major League Soccer em 2023 e rapidamente se destacou. Em 39 jogos, o argentino marcou 34 gols, contribuindo com 18 assistências, destacando-se como um dos jogadores mais influentes na temporada. Com essa performance, até que notável, muitos esperam que ele continue sua carreira nos Estados Unidos. No entanto, as especulações sobre um retorno à Europa permanecem. A hipótese de Messi voltar a vestir a camisa do Barcelona agita os corredores do clube catalão. Sua ligação emocional com a equipe e cidade é inegável, e um retorno poderia ganhar apoio tanto do clube quanto dos torcedores, que mantêm viva a esperança de ver o ídolo jogar novamente no Camp Nou. Não se pode esquecer o papel de Messi na seleção argentina. Embora muitos questionem se ele participará da próxima Copa, a verdade é que Messi ainda atua pela seleção nacional e não anunciou sua aposentadoria do cenário internacional. Sua participação contínua nas convocações indica que estar presente no Mundial de 2026 é uma possibilidade muito concreta. A Copa do Mundo de 26 pode representar uma das últimas oportunidades para Leo Messi brilhar com a camisa albiceleste de um torneio de tal envergadura, caso decida prolongar sua carreira. A influência de Messi no futebol argentino é imensa e sua presença na equipe certamente seria um fator motivacional para a equipe e torcedores. Voltando à hipótese de Messi no Barça, ela não só representa um retorno a um clube onde ele construiu um legado duradouro e histórico, mas também um retorno ao lar de sua vida pessoal. Messi passou grande parte de sua vida em Barcelona, onde seus filhos nasceram, e essa conexão emocional com a cidade é uma parte importantíssima de sua história pessoal e profissional. Enquanto as conversas sobre contratos e futuros ainda são especulativas, o principal peso na sua decisão pode ser seu desejo pessoal e familiar. Seja qual for o seu caminho escolhido, a sua carreira continua a ser seguida com muita expectativa e interesse global. Até alguns torcedores do Newell's Old Boys ficaram imaginando a possibilidade de Messi vestir a camisa da equipe vermelha e preta no cenário argentino, até porque remetendo à possibilidade de ver Messi fazendo exatamente aquilo que Neymar fez, voltando para o seu clube de origem. Mas até então, especulações entre Messi e Newell's Old Boys estão fechadas. Até aconteceram em 23 e 24, mas ultimamente está apenas tudo por debaixo do tapete. Real Madrid chega a se animar e Florian Wirtz toma atitude que pode facilitar sua contratação em 2026. O atleta é um dos principais destaques do futebol europeu e tem marcado seu nome na história do Bayer Leverkusen. Essa estratégia deve se manter nas próximas janelas do Real Madrid tentar focar em jogadores de alto nível e jovens que possam chegar e agregar de imediato. Um dos alvos do clube merengue é Florian Wirtz, destaque do Bayer Leverkusen. Contudo, uma decisão do meio-campista pode impactar diretamente em uma possível chegada ao Santiago Bernabéu, de acordo com o jornal Bild, de grande destaque na Alemanha. Isso porque, segundo as informações, Florian Wirtz acredita que 2026 será o momento ideal para se transferir para o clube como o Real Madrid. O atleta planeja renovar com Leverkusen e incluir uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros para facilitar a saída. O jogador tem contrato com a equipe de Xabi Alonso até junho de 27 e uma extensão serviria tanto para valorizar o seu salário quanto para tranquilizar o clube alemão. No entanto, a exigência da cláusula de rescisão anima a diretoria dos merengues. A multa rescisória sugerida pelo meio-campista de 21 anos é considerada baixa em comparação ao seu nível de mercado. Segundo o site Transfermarkt, Wirtz está avaliado em 140 milhões de euros, cifra que reflete sua ascensão nas últimas temporadas. O jogador foi revelado nas categorias de base do atual
atual campeão da Bundesliga e rapidamente se tornou uma das principais promessas do futebol europeu. Seu desempenho despertou olhares de várias equipes, sendo o Real Madrid a mais interessada. Florian Wirtz, por seu estilo de jogo e números expressivos nas últimas temporadas, vestindo a camisa do Bayer Leverkusen, chama a atenção de diversos clubes europeus. Além do Real Madrid, o Manchester City também monitora sua situação. O Bayern de Munique é outra equipe que observa o meio-campista, mas a possibilidade de uma negociação só deve ocorrer no futuro. Nessa temporada, o jogador alemão soma 31 partidas com 15 gols e 11 assistências e segue marcando seu nome na Alemanha. Empréstimo de Endrick acaba de ganhar desfecho no Real Madrid. O atacante brasileiro já sabe seu futuro para a próxima temporada do futebol europeu. O Real parecia até incerto no que diz respeito a Endrick, enquanto a diretoria e Florentino Pérez querem que ele e Arda Güler tenham mais espaço. Ancelotti não parece acreditar tanto assim que os jovens estão prontos. Endrick inclusive já marcou 4 gols com a camisa do Real Madrid, mas ainda não caiu nas graças de Carleto. Justamente por isso, muito tem se falado sobre a possibilidade do clube merengue emprestá-lo. Há alguns dias, o jornalista Santi Auna revelou que o time espanhol estaria decidido a emprestar o Endrick no fim dessa temporada em prol da chegada de John Duran. Todavia, nesse dia 31 de agora, o colombiano foi anunciado como reforço do Al Nassr. O atleta vestirá a camisa 9 do time de Cristiano e não deve mais se tornar jogador do Real Madrid. Assim, ao menos por hora, conforme a informação de Auna, Endrick não será mais emprestado. A expectativa é que o jogador siga no Santiago Bernabéu na próxima temporada do futebol europeu. O próprio Endrick parece interessado em permanecer no time espanhol e já disse em entrevista que fará o seu melhor nos poucos minutos que tiver para jogar na equipe. Desde que chegou ao Real, o brasileiro atuou em 21 jogos, contudo neles teve média de apenas 15 minutos em campo, com 4 gols marcados, ótimos números até então. Cartada final não dá certo e Flamengo aguarda Jorginho para o Mundial de Clubes. Parte discuta em pré-contrato para junho na janela extra para o Mundial. O Flamengo deu a sua última cartada para ter Jorginho nessa janela e na tarde desse sábado, o diretor de futebol do Fla, José Boto, ligou para o técnico do Arsenal, Arteta, para tentar a liberação do meia, mas ouviu a negativa mais uma vez. A primeira sinalização de que o Arsenal não liberaria Jorginho aconteceu após o staff do jogador falar com a direção do clube. Mesmo sabendo da dificuldade, o Flamengo optou por se posicionar e tentar convencer o treinador. A justificativa é a mesma ouvida anteriormente. O tempo curto para o Arsenal repor a saída conta demais. Jorginho foi titular e autor de um dos gols na última partida e reconstruiu sua importância na equipe, que conta com apenas 3 jogadores na posição. O Arsenal disputa 3 competições: Premier League, Liga dos Campeões e a Copa da Liga Inglesa, e considera o elenco enxuto. Apesar do desejo de ter o jogador de imediato, o Flamengo, sabendo da dificuldade, já admitia esperar por Jorginho para a janela do Mundial de Clubes, que acontece entre os dias 2 de junho e 10 de junho também. O contrato do meia se encerra em 30 de junho e as partes trabalham para que seja viabilizada uma liberação no início do mês. Há o otimismo, já que a última rodada da Premier League e a final da Champions acontece no fim do próprio mês de junho. Quem negociará a liberação para junho será o staff de Jorginho. Dessa maneira, o GE apurou que a tendência é que o staff do jogador se reúna com o clube inglês somente no fim de fevereiro. O desejo é finalizar essa negociação presencialmente em Londres e de maneira harmoniosa pelo respeito do atleta com os Gunners. Ainda há um impasse financeiro a ser resolvido. Jorginho trabalha com a estimativa de receber 12 milhões de euros, 73 milhões de reais, mas está mais disposto a flexibilizar a quantia para fechar com o Flamengo. Até o momento, o clube ofereceu 10 milhões de euros livres de impostos, o que gerará um custo de quase 13 milhões de euros aos cofres do clube. Outro ponto a ser discutido é o tempo de contrato. Inicialmente as partes discutiam o vínculo de 3 anos, mas sem ter Jorginho no início de 25, o Flamengo levantou a possibilidade de um contrato de 2 anos e meio. Os envolvidos, no entanto, entendem que a questão é de fácil solução. Aos 33 anos, o Jorginho nunca defendeu um clube brasileiro. Naturalizado italiano, o jogador foi revelado pelo Verona da Itália e fez a carreira na Europa. Vestiu também as cores do Napoli e do Chelsea antes de chegar ao Arsenal. Em 2021, foi até eleito o 3º melhor jogador do mundo na premiação da Bola de Ouro. Milan anuncia a contratação de João Félix por empréstimo. O meia português pertence ao Chelsea. O anúncio havia sido feito em gafe cometida pela Liga Italiana. João Félix é o novo jogador do Milan. O meia português foi anunciado pela equipe nesta terça-feira, último dia da janela de transferências do futebol italiano. A Série A já havia furado o Milan na segunda ao publicar o acerto do time com o Chelsea pelo empréstimo do jogador de 25 anos. O Chelsea emprestou João Félix até o fim da temporada. Ele estava sem espaço na equipe inglesa, que concluiu
concluiu a negociação na noite dessa segunda. Os times italianos podem realizar negociações até o fim da terça-feira. Quem fez o anúncio não foi o clube italiano, e sim, indiretamente a própria Liga Série A. O registro da transação apareceu no site da organização na segunda, um dia antes da publicação oficial do Milan. Essa é a quarta mudança do clube de João Félix desde janeiro de 23, revelado pelo Benfica e tratado como possível sucessor de Cristiano Ronaldo. Isso na seleção portuguesa, o atacante de 25 anos foi contratado em 2019 pelo Atlético de Madrid por 126 milhões de euros, com um contrato de 7 anos, mas o atacante atuou por apenas 3 temporadas no time espanhol, iniciando uma peregrinação por outras ligas europeias. No início de 23 ele foi emprestado por 6 meses ao Chelsea. Ao fim da temporada, foi cedido novamente por empréstimo, dessa vez ao Barcelona. Após um ano no clube catalão, João Félix retornou ao Chelsea em agosto de 24, dessa vez em uma negociação definitiva por 52 milhões de euros e 7 anos de contrato. 6 meses depois, com 7 gols em 20 jogos, o português é emprestado para o Milan. O rubro-negro italiano teve uma segunda-feira movimentada no mercado, com chegadas e saídas de jogadores. Além de Félix, o clube também contratou o atacante mexicano Santiago Jiménez, ex-Feyenoord, por 4 anos e meio. O time holandês será o adversário do Milan, inclusive, nos playoffs da Champions, nos dias 12 e 18 de fevereiro. Outras contratações anunciadas foram do volante francês Warren Blondeau, ex-Monza, que assinou até junho de 29, e o meia Ricardo Sotilo, emprestado pela Fiorentina, com opção de compra. Na contramão da janela, deixaram o Milan, todos por empréstimo, o atacante suíço Noah Okafor para o Napoli, o meia Kevin Zeroli para o Monza e o volante francês Ismael Benacer para o Olympique de Marselha. Cristiano Ronaldo revela que quase foi jogador do Barcelona. Queriam me contratar. O português cogita retorno ao Real para a festa de despedida após o término da carreira. CR completa 40 anos nessa quarta, e uma das revelações que fez sobre a carreira é de que poderia ter brilhado no futebol espanhol com a camisa de outro gigante, que não é o Real Madrid. Quando ainda defendia o Sporting em Portugal, o Barcelona o procurou, mas o Manchester United, à época comandado por Ferguson, foi mais incisivo e o levou. Segundo o CR7, o Barça já o acompanhava no futebol português, mas não tinha pressa pela contratação. O United foi ágil e o seduziu. Nas palavras dele, estava no Sporting e podia ter ido para outros e vários clubes. Um deles foi o Barça. Queriam me contratar, mas não aconteceu. No melhor dos casos, me queriam, mas para o ano seguinte, aí o Manchester United apareceu e me levou em 1 minuto, afirmou em entrevista ao canal La Sexta. Questionado se acredita que poderia ter dado certo no Barça e feito algo semelhante ao realizado com a camisa do Real, Cristiano admitiu que sim, mas tratou de exaltar o clube, onde é um dos maiores ídolos da história. No futebol é tudo muito rápido, podia ser tudo parecido. Sim, o Real Madrid é o Real Madrid, mas o meu futuro como jogador podia ser parecido. O Real é o maior clube do mundo. Um dia, na melhor das hipóteses, eu não descarto voltar. Deixei um legado ali para despedida, uma marca bonita. Talvez no final da minha carreira eu possa fazer algo legal com 80 mil pessoas. As pessoas hoje valorizam esses duelos com o Barcelona. Vivemos uma semana de tensão às alturas. Os torcedores, a TV falando sobre o jogo, Madrid-Barça, Cristiano Messi, Piqué e Ramos. Foi lindo, uma rivalidade que existia e que era saudável. Eu falei no último Mercado da Bola que o Al Hilal tinha sondado o Rodrigo e por sua vez a resposta tá dada. O Real Madrid recebeu nos últimos dias uma grande oferta por Rodrigo, um dos principais atacantes do futebol europeu. Rodrigo, brasileiro, se tornou o principal objetivo do Al Hilal para a vaga de Neymar e rescindiu seu contrato recentemente. Dessa forma, apesar de rumores antigos envolvendo o nome até de Mohamed Salah, os sauditas parecem olhar com mais carinho nesse momento por Rodrigo. Até por isso, uma proposta na casa dos 300 milhões de euros teria sido feita ao clube merengue. Na Arábia Saudita, Rodrigo também teria direito a um dos maiores salários do futebol mundial. Entretanto, de acordo com o jornal Marca, tanto Rodrigo quanto o Real Madrid recusaram uma investida. O brasileiro não pretende deixar a Espanha tão cedo. Rodrigo está com 24 anos de idade e novamente fazendo uma grande temporada. Atuando também pelo lado esquerdo, o ex-jogador do Santos soma 13 gols marcados e 6 assistências fornecidas nas 29 partidas em que disputou na temporada. Há alguns meses, inclusive, muito se falou sobre a possibilidade do brasileiro perder prestígio no Real após a chegada de nomes como de Bellingham e Mbappé. Entretanto, o Rodrigo segue tendo cada vez mais a confiança de Ancelotti. Campeão de tudo que já disputou no Real Madrid, Rodrigo foi fundamental nas campanhas que resultaram em 2 conquistas da UEFA Champions League. Até os dias de hoje, o camisa 11 é exaltado pelos históricos gols diante do Manchester City na temporada 21-22. Enquanto isso, o atacante segue totalmente focado no clube
merengue, que irá enfrentar justamente o time azul de Manchester na próxima fase da Champions. Pep Guardiola falou sobre o confronto, destacando que será a quarta vez seguida em que os clubes se enfrentarão. Rodrigo foi revelado pelo Santos, sendo estreado profissionalmente na temporada de 2017. Posteriormente, o ponta ainda disputou 77 jogos pelo time da Vila antes de desembarcar na Europa. No período, foram 17 gols marcados e 4 assistências dadas. Mercado da Bola concluído com sucesso e eu agradeço por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!